Oiê, povo abençoado de papai, a paz do Senhor Jesus. Vou me apresentar para vocês. Meu nome é Adriene, sou evangélica da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, Campo Toledo, pastor presidente Daniel Santos. Mais um conteúdo dessa semana e da lição de jovens do terceiro trimestre de 2023. Temos aqui um tema para esta revista deste trimestre que diz: sejam firmes. Ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. Esta revista, ela é publicada pela casa publicadora CPAD. Vamos estar falando esta semana sobre a lição de número 6, que será realizada no dia 6 de agosto de 2023. Temos aqui uma foto, essa foto eu vou colocar aqui para vocês verem. Temos aqui, qualidades pessoais e essenciais para os diáconos. É o título da revista dessa semana. O nosso texto principal diz assim: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. 1 Timóteo 3:8. O resumo da lição diz: servir a Deus é um privilégio e uma responsabilidade. Temos a leitura semanal. Segunda-feira, Atos 6:1, que diz: a instituição dos diáconos. Terça-feira, Atos 6, do verso 1 ao 7, os primeiros diáconos. Quarta, Filipenses 1:1, bispos e diáconos em Filipos. Quinta-feira, Atos 6, verso 3, qualidades espirituais. Sexta-feira, 1 Timóteo 6, o verso 10, vigilantes em relação ao dinheiro. E sábado, Atos 6, versos 3, 5 e 8. Qualificações morais. Os objetivos desta lição são: mostrar o perfil do ministério diaconal, compreender as qualificações morais dos diáconos e discutir a atuação das mulheres no diaconato. Temos aqui a interação e a orientação pedagógica para os professores. Na próxima página, temos o nosso texto bíblico, que diz assim: está escrito em 1 Timóteo, capítulo 3, dos versos 8 ao 13. Vamos fazer a leitura comigo? Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam marido de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que é em Cristo Jesus. Vamos agora para a nossa introdução. Diz assim: na lição anterior, estudamos as instruções dadas a Timóteo para a ordenação dos bispos, anciãos ou presbíteros, que eram os pastores locais, responsáveis pela direção das igrejas e pelo ensino do rebanho. Nesta lição, estudaremos a respeito do segundo ofício presente nas igrejas do primeiro século, o diaconato. Veremos que a principal distinção entre o presbítero e o diácono é que ao primeiro é dada a tarefa de ensinar a igreja, enquanto ao segundo é dada a missão de cuidar de questões temporais, como a assistência aos necessitados, nos moldes das experiências vividas pela Igreja em Jerusalém, Atos 6, 1 ao 6. Consideraremos, contudo, como esse ministério auxiliar apresenta variações ao longo do tempo, de acordo com a realidade da igreja local. Então, não temos mais nem o que falar aqui, né? Os presbíteros e os diáconos têm suas diferenças. O presbítero aprendemos semana passada quais são as funções e para que o presbítero, pastores e bispos estão aí tudo, né? Todos eles fazendo a mesma função. Sabemos que eles estão para ensinar, cuidar do rebanho. E os diáconos, vamos aprender hoje quais são as funções. A função do diácono é o quê?
auxiliar. Vamos agora para o primeiro tópico da lição, que diz assim: o ministério diaconal. Temos o primeiro subtópico que diz: a origem dos diáconos. Esse primeiro subtópico do primeiro tópico vai estar falando aqui como foi que surgiu o diaconato, né? Então, vocês vão aprender, porque é muito boa essa lição. Eu vou ver aqui, gente, se eu leio para vocês rapidinho, e vocês vão entender melhor, certo? E vou deixar aqui a leitura e vocês vão acompanhando. Os primeiros diáconos foram instituídos em Jerusalém, na igreja liderada pelos apóstolos, sob a direção de Tiago, irmão de Jesus. Lucas narra que, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Isso se deu pela convenção de judeus de fala grega, que fez reproduzir no seio da igreja cristã uma divergência que já existia no mundo judaico. Era um certo divisionismo entre judeus nativos, que falavam o aramaico, língua corrente em Israel na época, e judeus não nativos, que haviam se helenizado e falavam a língua grega. De acordo com Laurence, escritos rabínicos indicam que a igreja de Jerusalém havia adotado o sistema judeu de ajudar aos pobres, que envolvia a tigela dos pobres e a cesta dos pobres. A primeira, uma distribuição diária de comida fornecida aos necessitados. A segunda, uma distribuição semanal de comida e roupas para as famílias pobres. Lucas descreve que estava havendo um desprezo às viúvas gregas. Os apóstolos, então, precisaram agir para resolver esse problema interno. Foi nesse contexto que surgiu a necessidade de instituir 7 varões como assistentes ou auxiliares para servirem às mesas, enquanto os dirigentes espirituais, os apóstolos, cumpriam integralmente o ofício que lhes cabia e era essencial para a vida da igreja, perseverar na oração e no ministério da palavra. Então, vemos aí porque houve essa necessidade de estar aí colocando pessoas para auxiliar. Aí vamos agora para o nosso segundo tópico da lição, que diz: um duplo ministério. Embora Lucas não use o substantivo diáconos, aquele que serve, como título para identificar os 7 varões eleitos pela igreja de Jerusalém, é consensualmente admitido que ali se deu a instituição dos diáconos, mesmo porque o termo grego diaconia, serviço ou atendimento, está presente no versículo 1, enquanto o verbo diácono, que é servir, aparece no versículo 2. Em ambos os casos, a referência está ligada a servir às mesas. No versículo 4, o termo diaconia, serviço, volta a aparecer. Agora, contudo, na expressão ministério da palavra. Assim, são 2 ministérios ou serviços distintos. O principal, de servir a palavra, e o auxiliar, de servir às mesas. Um duplo ministério estava estabelecido, realidade que seria reproduzida nas demais igrejas do Novo Testamento. A síntese é: tanto o presbítero quanto o diácono, eles são servos, no sentido comum do termo. Contudo, o primeiro serve à palavra e o segundo às mesas. Em outros trechos do Novo Testamento, o mesmo vocábulo grego vai aparecer com sentido amplo, servos, e com sentido específico, o ofício diaconal, como veremos no tópico 3 desta lição. Como vemos aqui, para o presbítero ele chegar a essa posição, primeiro ele é diácono. Primeiro ele aprendeu a servir. Primeiro ele foi aprovado ali nas qualificações para o diaconato. Sabemos que na nossa igreja começa pelo cooperador, pelo auxiliar, né? Tem algumas cidades que chamam auxiliar, outros cooperadores. Depois ali eles vão sendo aprovados e sobe mais um degrau, vai para o diaconato. Ali eles têm que cumprir mais umas qualificações para estar ali como presbíteros. Depois do presbítero, vem os evangelistas. E depois dos evangelistas, os pastores. Então, Paulo deixou aqui descrito para cada um desses homens que seriam qualificados para esta grande obra. Vamos agora para o terceiro tópico, que diz: bispos e diáconos. Como já vimos, Paulo instituiu presbíteros nas diversas igrejas que fundou em suas viagens missionárias. Éfeso foi uma delas. Lucas relata em Atos 14 e 23.
E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido, de igual sorte foram ordenados diáconos, como se vê na carta aos Filipenses, na qual Paulo saúda a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, como os bispos e diáconos. Filipenses 1:1. Vê-se, portanto, que os ministérios locais foram constituídos por bispos ou presbíteros, responsáveis por dirigir e ensinar a igreja, e por diáconos auxiliares para as questões administrativas ou temporais, conforme a necessidade de cada uma. Então, vemos aqui que muita gente pode até pensar, né? Agora eu sou presbítero, então eu não preciso mais fazer o trabalho do diácono, porque o diácono é aquele que organiza o culto, aquele que sempre está olhando como estão os banheiros, como está a água na igreja, né? Para o pessoal beber água, aqueles que organizam, cuidando das crianças, ele observa. Ele não vai ficar numa sala específica cuidando de crianças, mas eles estão ali nas portas, observando como é que está sendo o andar da igreja. Tem os porteiros, eles estão vendo se os porteiros estão organizando ali, tudo direitinho, se está tudo certinho. Ele está ali sempre prestando atenção ao púlpito, porque o pastor pode estar precisando deles, chama para alguma coisa. Nós vemos que os diáconos, eles sempre estão atentos naquele culto. E fora isso, os diáconos também, como nós vamos aprender aqui, eles também estão responsáveis para visitar, né, as pessoas, os enfermos. Eles podem também estar ali observando, conhecendo ali a igreja. A gente sempre sabe quem são as famílias que precisam de alguma coisa. E eles é quem ficam também responsáveis para ajudar o pastor da igreja a estar ali auxiliando aquele povo. Tem pessoas que precisam de cestas básicas, então isso também o diácono pode estar fazendo o trabalho. Para concluir, o diácono é o primeiro que chega na igreja e o último que sai. Aí eu faço uma pergunta para você. Você está disposto, jovem, a ser um diácono da casa do Senhor? Nós temos que saber que para fazer uma obra, para realizar uma obra para o Senhor, também tem aqui as qualificações. O Senhor, ele nos chama, mas ele também quer que nós estejamos ali cumprindo aquelas ordens que o Senhor deixou. E muitas vezes as pessoas pegam o cargo porque é bonito, mas não faz nada do que estar ali. Vemos muito essas coisas na casa do Senhor. Temos que saber que sempre nós temos que fazer a obra do Senhor como o Senhor nos chama. Mas o diácono, veja só, como ele está para organizar, ele é o primeiro a chegar para ver como é que está ali, ó. Ele que começa a organizar tudo, ele prepara tudo para o culto. E também, quando termina, ele é aquele que fica ali para também organizar, fechar a igreja e ir embora. E vemos que em muitas igrejas, não são poucas, os diáconos, antes mesmo do pastor terminar a bênção apostólica, ele já se manda no meio do mundo. E já vi presbíteros fechando a igreja. Mas não é que o presbítero não possa fazer isso, porque o presbítero também, ele é diácono, ele não é apenas presbítero, ele já é cooperador, ele já é diácono e ele é presbítero. Mas o presbítero, ele já está ali em outra função. Ele já tem que se preparar em ensinar a palavra de Deus, em ajudar o pastor ali, ó, pastoreando aquela igreja, cuidando da obra do Senhor. Quando cada um entende o seu papel, a obra do Senhor vai para frente. Vamos agora para... Tem um subsídio, não vou ler, certo? Mas veja só, fiz essa pergunta para os jovens, né? E eu pergunto para você, diácono da casa do Senhor. Você sabia disso? Eu creio que sim, porque todos os diáconos, quando eles são consagrados, o pastor lê as qualificações do diácono. Mas você está fazendo o que o Senhor te chamou para fazer? Ou você está esperando pelo seu irmão diácono, ou você está esperando pelo pastor, pelo presbítero? O que é que está acontecendo? Se você estiver fazendo segundo o mandado do Senhor Jesus, continue, meu irmão, porque você será bem recompensado. Mas se você, por acaso, não está cumprindo os propósitos que o Senhor te chamou, faz assim, ó, corre lá, pede perdão ao Senhor, faz a tua oração e começa tudo de novo, fazendo ali. Não vou dizer nem começa de novo, porque não tem como começar. Mas eu digo assim, ó, continua de onde você está fazendo certinho. Amém? Vamos agora para o nosso segundo tópico, que diz assim, ó, as qualificações dos diáconos. O primeiro subtópico diz, diferença determinante entre as qualificações dos presbíteros e pastores locais e dos diáconos. Há uma diferença determinante.
aptidão para ensinar, que somente é exigida dos bispos, em 1 Timóteo 3, 2 você encontra isso. Isso reforça o que já lhe foi dito. O pastor é o responsável por dirigir e ensinar a igreja, contando com o auxílio direto do diácono, a quem é dada a tarefa de atuar na esfera administrativa, como nos assuntos do templo, na arrecadação de finanças e donativos e na assistência aos necessitados. Só aí, confirmando o que eu falei para vocês. Da mesma sorte, é o segundo subtópico. Ao começar a sessão relativa aos diáconos com a expressão da mesma sorte, Paulo já indica que o padrão que se espera deles é semelhante ao dos presbíteros. Veja só o que tem que ter. A honestidade refere-se ao estrito cumprimento de suas responsabilidades e deveres em todos os âmbitos. Não deve ser admitido ao diaconato que tenha negócios mal resolvidos. O diácono precisa ser um homem de palavra, não de língua dobre, ou seja, alguém que se pode confiar no que diz. A expressão não dado a muito vinho costuma suscitar muita discussão. Por quê? O emprego do advérbio de intensidade muito é invocado por alguns intérpretes como uma concordância de Paulo com o uso moderado de bebida alcoólica. Isso, contudo, destoa do conselho do próprio apóstolo quanto à abstinência do vinho. Por isso, considera-se que ele estava se referindo a um vinho não fermentado, não embriagante, e ainda assim recomendada a moderação, em função das práticas pagãs da época, que consistiam em glutonaria. Nossa conduta prudente sempre é de abster-se de toda a aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5 e 22. Então, aqueles que adaptam a Bíblia para a vida deles vão dizer que pode tomar, não pode tomar muito, que é bom para a saúde, etc. e tal. Mas nós sabemos que a palavra do Senhor, como está aqui escrito, está dizendo que não pode, tem que abster-se. Então, aí vocês aprendendo a palavra do Senhor como está escrito e cumprindo, não tem nem o que dizer. Por isso que eu estou lendo a revista, porque não são palavras minhas, são palavras de pessoas que estudam a palavra do Senhor e sabem mais do que eu e escreveram aqui. Vamos agora para o nosso terceiro subtópico que diz: completando o rol. Assim como os presbíteros, os diáconos deveriam ser vigilantes em matéria de dinheiro, afastando-se da cobiça. Contentamento e moderação são fundamentais para nos livrar de toda ambição ou desejo imoderado dos bens ou riquezas. Paulo enfatiza isso nos versículos 9 a 12 do capítulo 6, de 1 a Timóteo, especialmente no versículo 10. O amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Outra recomendação semelhante à dos presbíteros diz respeito à vida conjugal e à liderança da família. A expressão marido de uma mulher não é apenas uma reprovação à poligamia, mas também ao divórcio e ao novo casamento fora das hipóteses bíblicas de exceção, quando esgotadas todas as possibilidades de reconciliação. Paulo inclui aos diáconos a recomendação de que guardem o ministério da fé em uma pura consciência. Devem estar convictos de sua salvação em Cristo e não terem nenhuma culpa que possa lhes abalar a fé. Somente homens que tenham todas essas qualificações e forem primeiros aprovados e atestados como irrepreensíveis poderão ser ordenados ao importante ministério diaconal. Eu estou lendo para vocês vão ver que vai ter uns versículos e vocês acompanham. Eu não estou deixando os versículos aqui, por quê? Porque eu estou lendo, estou deixando aqui a leitura com vocês, então vocês vão estudar e conferir na sua Bíblia os versículos. Veja só como tem aqui qualificações, né? Como tem aqui as regras para a pessoa se qualificar como presbítero, diácono, pastor, evangelista e etc. Mas sabemos também que tem muito arrumadinho, infelizmente estamos vivendo uma época, ou talvez desde o início, né? Que por as pessoas elas terem amizades, aí alguns colocam para certas funções na casa do Senhor que não dá certo. Né? É por isso que vê muito escândalo, vê muita coisa que deveriam ser evitadas, porque é melhor colocar do que eu tirar um tempo com Deus, orando, pedindo confirmação. Vamos agora para o nosso terceiro tópico, que diz assim: a referência às mulheres. Também tem aqui a referência para as mulheres.
Primeiro subtópico: diaconisas? Aparentemente, Paulo abre uma nova seção em seu texto para se referir às mulheres. Assim como havia dito da mesma sorte os diáconos, agora diz da mesma sorte as mulheres. Isso tem levado alguns eruditos a considerarem que o apóstolo estava tratando de 3 ofícios distintos na igreja: bispos, diáconos e diaconisas. Mas os contextos imediato e imediato não convergem para essa interpretação. As mulheres sempre exerceram um papel de alta relevância no serviço cristão, sendo sempre bem reconhecidas, principalmente pelo apóstolo Paulo, como na referência que faz a uma distinta mulher de nome Febe, que servia na igreja que estava em Cencreia. Romanos 16:1. Alguns intérpretes acreditam que se tratava de uma mulher diaconisa. Contudo, é sabido que a referência à diaconia é feita muitas vezes no Novo Testamento em relação à função de servir e não ao ofício de diácono, como cargo de estrutura ministerial. Paulo usa a palavra diáconos para se referir ao seu próprio ministério e aos de seus cooperadores. No mesmo sentido, é feita referência a Febe, razão que a estrutura do texto não é suficiente para afirmar que se tratava de uma mulher ordenada ao ministério diaconal. Isso não impede, naturalmente, de reconhecer e saber que as mulheres desempenham extraordinário serviço como auxiliares na obra de Deus, inclusive na assistência às pessoas enfermas e necessitadas. Então, ele está nos mostrando aqui que quem achava que Paulo era uma pessoa machista, né, que da outra lição que estudamos, Paulo disse que as mulheres têm que aprender em silêncio. Então, vocês estão entendendo aqui que as mulheres também tinham essa função e até hoje tem na casa do Senhor. Porém, aqui ele não está dizendo que... Aqui o nome diácono, né, diaconia, quer dizer serviço. Então, as mulheres que serviam no serviço, elas ajudavam, auxiliavam, então assim também elas poderiam estar enquadradas no nome de diaconisas, né? Como diaconisa. Mas não quer dizer que aquelas mulheres, elas tinham recebido aquela, como eu posso falar, consagração, né? Que elas tinham sido consagradas a isso. Não quer dizer que aqui há um machismo, né? Que elas não podiam, mas também não está dizendo que elas foram consagradas, está dizendo que elas auxiliavam. É igual hoje, as irmãs são dirigentes de círculo de oração, elas visitam enfermos, elas vão nas casas e sabem que alguém precisa de alguma cesta básica, elas fazem oração, elas dão aula em escola bíblica, elas estão ali regendo grupos, então elas são auxiliadoras, elas estão fazendo um serviço, né? Então, a gente pode até dizer assim, diaconia quer dizer serviço, servir a alguém. Aí vem aqui, ó, segundo subtópico diz assim, esposas dos diáconos. Além da interpretação de que a referência às mulheres em 1 Timóteo 3:11 seria as diaconisas, há outras 2 linhas de entendimento. Uma que considera que Paulo estava se referindo às mulheres em geral, e outra que sua fala estava sendo dirigida às esposas dos diáconos. Esta é a posição mais aceita em função de que a palavra grega presente no texto, ginaicas, podem ser interpretadas tanto como mulheres quanto como esposas. Paulo estava, portanto, recomendando que as esposas dos diáconos tivessem um viver honesto, não fossem maldizentes, mas equilibradas e fiel em tudo. Olha aí, então, como os homens têm a função dele, as mulheres também, as esposas dos diáconos têm que seguir também esta diretriz. Não pode estar entrando em confusão, não pode comprar e não pagar, não pode estar dando mau testemunho na rua. Então, isso aqui tem para nós também, não pode ser maldizentes, tem que ser equilibradas. Olha isso, gente. Fiéis em tudo, porque assim, essas mulheres, elas também têm essa função e as pessoas sempre vão olhar para elas, aí vão olhar como elas se comportam, como elas se vestem, como elas agem, como elas falam. E assim também, elas passando confiança, essas pessoas elas podem ser também conselheiras, elas podem estar ali ajudando a esposa do pastor, né, a estar observando, ensinando as irmãs na igreja, aos jovens, qualquer pessoa que precisar delas. Tem que ser pessoas sinceras, pessoas que guardem segredos, né, no modo que eu posso dizer é o quê? Que as pessoas sintam a confiança de poder se abrir, de conversar,
né? Porque nós sabemos que vivemos aí numa época que só Jesus na causa, né? Confiança é um absurdo. A demora é saber de algum erro, de alguma coisa de outro, às vezes nem vai lá conferir para ver se é aquilo mesmo e já sai espalhando. Muitas pessoas têm até medo de se abrir, falar alguma coisa. Às vezes é um problema tão fácil de se resolver, mas a pessoa está ali tão afogada naquele problema e se torna tão difícil, mas ela não pode abrir a sua boca e confiar nessas pessoas, né? Então isso fica difícil. Então, se você é esposa de diácono, de auxiliar, de presbíteros, nós temos que passar essa segurança, nós temos que ser pessoas equilibradas. Confesso para vocês que não é fácil, porque nós somos iguais a todas as outras, mas se o Senhor confiou a nossos esposos alguma missão na casa do Senhor, é porque Ele sabe que se nós buscarmos a Ele de verdade e obedecer o que está escrito na palavra, a gente consegue, né? Não quer dizer que ser equilibrada, a gente não, uma hora ou outra, a gente, né, não desequilibrar, porque somos imperfeitas, mas assim, a gente ser pessoas fiéis, pessoas que não sejam maldizentes, pessoas que não saem espalhando conversa, não se entre no meio de fofocas, né? Que a gente, tudo que vai fazer, os nossos negócios, que sejam tudo organizadinho, bonitinho, para as pessoas não estar com o nome da gente na rua, né? E assim vai. Tem também essa qualificação para nós mulheres. E agora vamos para a conclusão que diz: Paulo conclui suas instruções aos diáconos, enfatizando que os que servirem bem serão dignos de respeito e honra perante a igreja e se fortalecerão em convicção espiritual. A lei de recompensa no céu, quem se dispõe a servir, recebe de Deus, já nesta vida, uma profunda alegria interior, que não pode ser sufocada, nem mesmo diante das perseguições. Que Deus nos conceda sempre a graça de servir. Glória seja dada o nome do Senhor. Mais uma semana abençoada. Aprendemos que nós estamos aqui para servir, né? Sabemos que não é uma tarefa fácil para quem não gosta de servir, mas se nós quisermos estarmos aqui obedecendo a palavra do Senhor, a gente consegue, né? Então, se Jesus não voltar, semana que vem estaremos com a lição de número 7. E temos o título de Instruções sobre o Comportamento na Igreja. Olha aí, agora vai falar sobre o comportamento na igreja, como devemos nos comportar. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, com muitas bênçãos do céu. Que onde você colocar as suas mãos, o Senhor venha abençoar, se for segundo a vontade do Senhor. Você é jovem, continue se preparando, buscando aí conhecimento na palavra do Senhor, cumprindo o que o Senhor tem para a sua vida. Essa lição aqui não é em vão, né, para vocês, mas ela serve para todas as faixas etárias, né? Porque a palavra do Senhor é para todas as faixas etárias. Então, gente, peço a vocês que vocês compartilhem o vídeo, evangelize compartilhando. Meu coração se alegra em ver aí os insights, né, do canal, e ali eu vejo compartilhamentos. E que Deus continue abençoando a sua vida, que o Senhor venha cada dia mais fazer prosperar. Se o Senhor Jesus não voltar, estaremos de volta na semana que vem para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus e até a próxima lição. Em nome de Jesus, se Ele não voltar. Beijo no coração.